Olá, queridos irmãos e irmãs em Ideal Espírita. Meu nome é Denise e, primeiramente, eu quero muito agradecer o convite que nos foi feito para participar do mês espírita da nossa cidade, Jaboticabal. Imensa gratidão ao Centro Espírita Caridade e Fé, na pessoa de seu presidente, Eurico de Carvalho. Centro este que, em 13 de maio deste ano, completou 112 anos de existência. Desde 1908, suas portas estão abertas, incentivando, amparando, acolhendo, albergando tantas almas que por lá passaram e passam. Almas essas tão necessitadas de uma palavra, de um conforto, de um socorro físico e espiritual. Parabéns, Centro Espírita Caridade e Fé. É uma bênção e um privilégio fazer parte desta casa, tão abençoada, tão querida por todos nós. Então, primeiramente, façamos uma prece antes dos comentários do Evangelho. Então vamos respirar fundo, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos nos ligando com a espiritualidade maior, na certeza de seu amparo, sua proteção, sua iluminação. Envolva-nos a todos, amado Mestre Jesus, queridos amigos do plano maior, com profunda gratidão que estamos aqui hoje, nos descedentando com essa santa doutrina que tanto nos fortalece, que tanto nos coloca de pé diante das tempestades da vida. Muito obrigada, amado Mestre Jesus, por estar no leme da nossa embarcação, com o coração transbordando de alegria e gratidão. Pedimos, Pai amantíssimo, envolva todo o nosso planeta, todos os seus filhos, tão necessitados, almas tão ainda numa jornada evolutiva, ainda com tantos passos a ser dados. Imensamente, com profunda gratidão, mentalizemos Jesus de braços abertos, com seus cabelos ao vento, no lago de Genezaré, dentro de um barco, com sua voz retórica, com sua energia vigorosa, mas profundamente com muito amor, nos ensinando a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória infinita para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, queridos amigos, o tema dos nossos comentários da noite é Jesus apazigua as nossas tempestades. E peço licença de ler o texto que se encontra no Novo Testamento, com a tradução de Haroldo Dutra Dias. Esse texto está em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Mas podemos achá-lo também em Mateus, capítulo 18, de 23 a 27. E Lucas, capítulo 8, de 22 a 25. Então o texto nos diz: naquele dia, chegado o fim da tarde, Jesus lhes disse: atravessemos para o outro lado.
Após deixar a multidão, acolhem no barco do modo como estava, e outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. O despertam e dizem-lhe: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: Quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Bem, então é muito interessante que, primeiramente, façamos um comentário, porque há sempre duas maneiras de se interpretar o Evangelho, qualquer passagem, as palavras de Jesus, sempre nós vamos encontrar duas maneiras para interpretá-lo. A primeira é fazendo a hermenêutica e a segunda, a exegese. Nós vamos explicar o que seriam esses modos de interpretação. Então, a hermenêutica é técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. Interpretação de textos no sentido literal das palavras. Não há avanço, há uma estagnação do sentido. É sempre assim, fica na superfície, não se aprofunda, fica na superficialidade, porque os textos evangélicos, eles são tão ricos, e Jesus falou de uma maneira simbólica, então há tantas lições para serem extraídas num texto desse, há tantas lições, mas se ficarmos apenas no sentido literal, na superfície, extrairemos apenas, encontramos três significados aqui, fazendo a hermenêutica, ou seja, ficando na parte técnica, ficando na superfície. E às vezes é muito bem claro que se diga que nós achamos três, mas às vezes, mesmo na hermenêutica, pode ser que acham outros significados. Mas ficando na superfície, nós podemos encontrar três. Primeiramente, se a gente lê esse texto, a gente vê o quê? Que Jesus, sendo um espírito superior, né, o espírito, ele tem a influência sobre a matéria. Isso está na pergunta 525 do Livro dos Espíritos. E Jesus, sendo um espírito superior, é lógico que ele vai ter influência sobre a matéria. Um outro sentido é fé, né? Quando Jesus diz, onde está? Ainda não tendes fé? Então, outro sentido é a falta de fé. E aí nós encontraremos um outro significado, que aí nós encontramos no livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Eliseu Rigonati, ele foi um grande divulgador, ele foi um espírita que lutou muito pela causa, né, pelo espiritismo, e ele escreveu esse livro, chama Evangelho dos Humildes, no capítulo 8, Jesus acalma a tempestade. Olha que interessante que ele diz. Falanges de espíritos em evolução trabalham ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiades de espíritos sob orientação superior, encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Por conseguinte, os fenômenos tais como tempestades, terremotos, maremotos, inundações, são orientados por entidades espirituais em obediência a desígnios divinos, visando o apressamento da evolução, não só do planeta, como também nas populações atingidas. Jesus aqui não fez milagre ao apaziguar a tempestade, usou apenas
de seu conhecimento das forças que regem o universo e de sua superioridade moral, para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Então, é claro, Jesus ele não faz milagres, nunca fez milagres, ou seja, ele não ia derrogar as leis divinas, porque as leis divinas são universais, são perfeitas, não tem como alterar as leis divinas. Então, Jesus ele não fez milagres, ele usou da sua autoridade moral e ordenou aos espíritos que estavam provocando muitas vezes aqueles fenômenos atmosféricos para que cessassem, para que parassem. E tudo isso podem ilustrar melhor, quem quiser estudar, é o Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 9, as perguntas de 536 a 540. Fala muito sobre a influência dos espíritos na natureza. Então, olha só, tudo aqui foi analisado através da hermenêutica, mas nós dissemos que existem também a exegese. E o evangelho, ele tem sempre que ser, sempre tem que ter esse olhar aprofundado, né? Que a exegese, o que seria? É análise, explicação ou interpretação de uma obra, de um texto ou de uma passagem feita de maneira cuidadosa. Comentário cujo propósito é esclarecer ou interpretar detalhadamente um texto, uma expressão, uma palavra. Então, é extrair o espírito da letra, significado moral ou espiritual do texto. Então, como a gente sabe, o evangelho é atemporal, ele é imperecível. Daqui a 100, 200 anos, quando nós lermos novamente o evangelho, nós vamos encontrar outras e outros significados. Né? Depende do nosso amadurecimento espiritual também. Né? Então, como nós lemos nos livros Missionários da Luz e Libertação, de autoria de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Então, nós vamos encontrar nesses livros, encontraremos passagens de espíritos superiores estudando o Evangelho. Olha que lindo isso, né? Espíritos superiores estudam o Evangelho de Jesus. É atemporal, é imperecível. E Emmanuel, ele sempre nos recomenda fazer a exegese. Em toda a sua coleção, Fonte Viva, Caminho, Verdade, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Pão Nosso. Então, são 4 livros que existem 180 capítulos em cada livro desse, fazendo a exegese das palavras de Jesus, das passagens do Evangelho. Encontraremos passagens de Paulo, que ele escreveu em suas cartas aos Coríntios, aos Gálatas. Então, cada capítulo desse, Emmanuel, ele pega uma palavra, uma passagem, para fazer a exegese, ou exegese, né? Então, são 180 capítulos, ao todo são 720 passagens que Emmanuel nos recomenda analisar profundamente o texto. Então, nós extrairemos desse texto que foi lido, a tempestade acalmada, nós extrairemos de cada palavra o sentido moral para as nossas vidas. E isso é muito interessante. Tudo que é lido, a gente tem sempre que pensar assim: onde eu posso colocar isso na minha vida? O que a minha vida pode ser feita para melhorar? Como eu posso atingir a melhoria usando essas passagens na minha vida? Então, façamos a exegese da tempestade acalmada. Então, vamos palavra por palavra, texto por texto. Então, olha só. Primeiramente, começa. Naquele dia, chegado o fim da tarde. Então, olha que interessante, né? Esse fim da tarde, naquele dia. Ou seja, parece que o fim da tarde é um final. O que quer dizer isso? É um fechamento de um período.
é o final de um ciclo. Ou seja, e é naquele dia, quer dizer, não é um dia qualquer. É quando é o cair da ficha, é o cair em si, como diz na parábola do filho pródigo. Nós caímos em si, ó, chegou a hora, nós precisamos amadurecer espiritualmente, né? Então, é o fim da tarde, ou seja, eu não quero mais ser desse jeito, esse jeito não está me trazendo grandes coisas. Eu quero evoluir, eu quero amadurecer. Então, chega o fim da tarde, ou seja, é o meu amadurecimento espiritual. Eu saio da infância e amadureço espiritualmente. Uma outra passagem. Aí Jesus fala: atravessemos para o outro lado. E também é muito interessante pegar todo o contexto em que foi escrito, né? Antes, depois. Então, na realidade, vamos abrir um parênteses aí, Jesus, ele estava no barco, junto com os discípulos, ele passou o dia inteiro fazendo suas parábolas, né? Fazendo seus ensinos, os seus ensinamentos. Então, ele passou o dia inteiro. E no final da tarde, ele foi chamado para ir até o outro lado da margem, que ficava Gerasa, para curar um endemoniado, um gerazeno que estava possuído por uma legião de espíritos inferiores. Então eles adentram ao mar, ao barco, né? E aí eles, nessa travessia daquela margem que ele estava ensinando até Gerasa, houve essa tempestade. Mas então, quando ele fala assim, né, atravessemos para o outro lado. Então ele vai lá para socorrer, para libertar o Gerazeno. Então, voltando agora para a nossa vida, se a gente quiser trazer o equilíbrio para alguém, nós precisamos estar equilibrados. Atravessemos para o outro lado indica o que? Isso é um imperativo, atravessemos. É um convite, mas ao mesmo tempo é uma ordem. Indica mudança de comportamento, claro, sob o amparo de Cristo. Então, é o momento necessário da nossa transformação espiritual. Aqui pede para que mudemos os nossos comportamentos, nossos sentimentos e até nossas palavras. Então, se nós quisermos levar o equilíbrio para alguém, nós precisamos estar equilibrados. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos não podem ser mais explosivos, rudes, agressivos. Mudemos, passemos para o outro lado, né? Agora, um outro ponto também que ele fala é assim: após deixar a turba, aqui fala turba, mas é após deixar a multidão, né? Após deixar a multidão. Então, olha que interessante, essa multidão, né? Fala assim, o que seria a multidão? E aqui fala assim, nisso entra muito a nossa vontade. Então, essa multidão, é necessário deixar a multidão de erros, de equívocos para trás e levar junto de nós, no barco da vida, o próprio Jesus. Olha só, então, é aquela nossa multidão que nós estávamos acostumados, né? Muitas das vezes, aqueles sentimentos de agressividade, de vingança, de ódio, de raiva. Então, é necessário deixar essa multidão de defeitos para trás, né? Ou ir nos melhorando, pelo menos vamos ter um esforço em contrair mais virtudes, ou deixar vir as nossas virtudes à tona, né? Então, o período atual, porque passa a humanidade terrestre, é marcado por uma época de transição moral. Sendo assim, é de fundamental importância trazermos o Cristo na mente e no coração, a fim de que não venhamos a sucumbir sob o peso dos temporais e das ventanias morais que nos assaltam a existência. Então, é necessário deixarmos a multidão de erros, vícios e equívocos. E aqui nós nos lembramos do Salmo 23, que diz:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, que possamos levar Jesus no barco da nossa vida. E aí ele fala assim também, né? E outros barcos estavam com ele. Então, olha que interessante, né? Então, olha, vamos levar Jesus no barco da nossa vida e outros barcos estavam com ele. Isso quer dizer que a nossa travessia espiritual, ela afeta necessariamente os que se encontram ao nosso redor, os que se encontram em nossa órbita. Aqui vale lembrar muito Gandhi, quando ele fala, quando um ser se eleva na plenitude do amor, ele eleva a alma de milhões. Olha a importância disso. Quer dizer, se nós nos melhorarmos, nós temos o poder de melhorar todos à nossa volta. E não só as pessoas, a nível ambiental também. Muitas das vezes reflete o nosso comportamento, reflete em nosso ambiente. Isso nós já estudamos. Formas, pensamento, a nossa casa, o nosso trabalho, até a nossa rua, o nosso bairro. Ele reflete muito dos habitantes que envolvem ali. A nossa casa, se nós vivemos em harmonia, se nós fazemos evangelho no lar, se nós convidamos Jesus a entrar na nossa casa, no barco da nossa vida, todo o nosso ambiente também sente essa presença de Jesus. Então, olha só, e revela igualmente que todos os espíritos são convocados a participar desta grande transição, mesmo aqueles que possuem reduzidos recursos morais ou intelectuais. Se eu me elevo, eu tenho a capacidade de elevar todos que estão à minha volta. A humanidade inteira é convocada ao crescimento espiritual. E aqui nós nos lembramos do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muitos os chamados e poucos os escolhidos. O capítulo é maravilhoso, vale a pena estudar novamente, porque lá ele fala no último item, fala assim, reconhece-se o verdadeiro cristão por suas obras. E Jesus fala, reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Então, o convite está sendo dado diuturnamente, como fala, muitos são os chamados. Da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar, nós temos inúmeros convites, mas depende de nós, depende das nossas ações, dos nossos comportamentos. E quem vai nos escolher? Nós mesmos. São as nossas atitudes que vai nos escolher. Neste período de transição pelo qual o planeta Terra está passando, de provas e expiações para regeneração, então, cabe a nós continuarmos num planeta de provas e expiações ou num planeta de regeneração. Cabe a nós que vamos nos escolher. E aí fala mais assim também. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Então, é muito interessante falar dessa tempestade de vento, né? Então, durante a travessia, Jesus e os apóstolos foram surpreendidos por um grande temporal de vento. Isso é muito interessante, porque a maioria dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Quantas e quantas vezes eles fizeram este percurso, esse trajeto, mas, no entanto, eles foram surpreendidos. Vale dizer, né, vale comentar aqui, um pouco deste mar da Galileia. Por que fala tempestade de vento? Então, o mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, é um grande lago. O mar da Galileia é um grande lago. É um lago, é um grande lago de água doce, o qual recebe as águas do Rio Jordão. Tudo isso contribui para o seu considerável tamanho. O Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ele possui aproximadamente 20 quilômetros de extensão e 13 de largura.
e 230 metros de profundidade. É um lago imenso. Mas o Mar da Galileia é circundado por montanhas e paredões de rochas imponentes. Essas características geográficas e condições ambientais favorecem a ocorrência de repentinas tempestades de vento, como diz o texto, tempestades de vento. Por causa do choque dos ventos frios, né, com os paredões que envolvem o lago, então vêm os ventos frios, mas eles encontram como se fosse uma barragem a superfície da água do lago, que ela é muito morna. É cerca de 30 graus na superfície, ocasionando ondas de mais de 2 metros de altura, favorecendo até a formação de redemoinhos. Então, olha só que interessante, né? Tudo isso retrata bem o quê? A nossa existência terrestre. E por quê? Porque estamos em um dia bonito, tudo parece calmo, tranquilo, e de repente, do nada, acontecem as tempestades, os temporais da vida, ou seja, os nossos desafios. Nós não gostamos de falar de dificuldades, são desafios. E vamos dando corpo e alma para isso. Vamos alimentando em nossos corações muitas tristezas, angústias, medos, incertezas, inseguranças. Tudo isso refletido no texto, né? Quando fala que as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se o barco. Quer dizer, quando abaixamos a nossa sintonia, o barco da nossa vida se torna denso, pesado. Esquecemos que Jesus está nele. Jesus está no nosso barco. Mas nós damos ênfase ao momento ruim. Nós nos apegamos mais às tempestades do que quando está um sol radiante. Então, com as tempestades, vem em nossas mentes, em nossos corações, sentimentos de medo, insegurança, tristeza, né? E aí é onde o quê? Começa essas ondas, esses ventos, a adentrarem o nosso barco. Então, nós abaixamos a sintonia. E aí, olha só, e a experiência dos discípulos como pescadores não era nada diante da presença de Jesus. Então, olha só, eles eram experientes, eles eram pescadores. Há muito e muito eles faziam essa trajetória, mas eles ficaram com medo na hora da tempestade. Eles esqueceram o quê? Que com eles, Jesus está no barco. Sempre esteve e sempre estará. Então, a experiência é diferente da presença. Se você passa por uma experiência, mas sem a presença de Jesus, você tem uma experiência pobre, uma experiência triste, uma experiência angustiante. Mas se você passa uma experiência, vamos dizer, triste, mas com a presença de Jesus, essa experiência se torna um aprendizado, uma lição. Você sai dela muito mais forte, muito mais corajosa. E aí, uma outra importante no texto que fala: Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Olha que interessante. É importante saber que na polpa de um barco encontramos a direção, o leme. Então, olha que interessante, né? Jesus está na polpa, ou seja, ele não é na proa. A proa é a parte dianteira, a polpa é a parte traseira, onde fica a direção, o leme. Então, Jesus está no leme do nosso barco, do barco da nossa vida. E Jesus está no leme do planeta. Ele é o governador do planeta Terra. O fato expressa algo ainda maior, de maior alcance, visto que espírito superior não dorme. Recordemos, né, o governador de nosso lar? No livro Nosso Lar, também, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o governador de nosso lar, ele trabalha há 114 anos. 114 anos incessantemente, com dedicação, amor e carinho. Então, o espírito superior, ele não dorme, ele não tem necessidade de dormir. O trabalho é o amor que ele tem.
entra com todas as suas criaturas, todos os seus irmãos, todos os seus filhos. Mas o dormir de Jesus, ele tem 3 significados. O primeiro significado mostra que Jesus quer mostrar aos discípulos que devemos passar com calma diante dos desafios da vida, na certeza da fé em Deus que nos agasalha, protegendo-nos das intempéries. Então é um exemplo. Jesus, toda a sua vida foi um exemplo de fé, de amor, de coragem, de determinação. Jesus era altamente amoroso, mas profundamente uma energia moral. Então, ele quer sempre nos mostrar o que, então, com isso? O dormir de Jesus. Durante aquela tempestade, ele placidamente dormia. Então, mostra o que? Com calma. É difícil para nós, nesse exato momento da nossa evolução, é difícil passar por um momento triste, trágico, e ter calma. Mas Jesus é guia e modelo, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo de toda a humanidade. Então, se ele é guia, ele nos mostra o caminho. E se ele é modelo, nós temos que seguir os exemplos de Jesus. Então, aconteceu alguma coisa, respira fundo, mentaliza seu anjo guardião, peça forças para ele, peça forças para Jesus e diz, me dê a sua mão, me dê equilíbrio nesse momento, tenha calma, tudo passa nessa vida, como Maria disse, tudo passa, então tenha calma. O segundo exemplo desse dormir de Jesus, olha só, o Mestre nos concede a oportunidade e nos deixa à vontade para conduzirmos nossa existência, respeitando nosso livre-arbítrio, deixando-nos sobre nossa própria vontade, para fazer nossas escolhas e tomar nossas próprias decisões. Ele não nos abandona jamais. O controle material é nosso, mas o controle espiritual é dele. Apenas nos deixa a tarefa que nos cabe, mesmo sabendo que iremos enfrentar tempestades. Então, olha o respeito, olha o amor desse espírito superior. Ele nos deixa, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Como passaremos por essa tempestade? Como passaremos por essa dificuldade? E aí, nós poderemos sair mais fortes se tivermos a presença de Jesus no nosso barco, ou poderemos sair revoltados, agressivos, se não tivermos a presença de Jesus em nosso barco. Mas dizemos que existem 3 sentidos do dormir. Então, o primeiro, calma. O segundo é respeito pelo livre-arbítrio. E o terceiro, olha só que interessante. Quando tudo está bem no barco da nossa vida, deixamos Jesus dormir em nosso coração. É a almofada, como diz aqui, Jesus dorme sobre uma almofada. Então, Jesus, quando está tudo bem, né, a gente esquece de Jesus, a gente não lembra, né, tá tudo bem, ele está dormindo. Só lembramos dele na hora das aflições, das tempestades, quando tudo está, ou quando tudo está bem, né? Deveríamos primeiramente agradecer a Jesus por tantas bênçãos em nossas vidas. Paulo diz, em tudo dai graças, no bom e no ruim. Então, quando tiver tudo bem, agradeça a Jesus também. Muito obrigada, amado Mestre Jesus, por esse momento tão dadivoso, por tantas bênçãos em minha vida. Saibamos olhar para trás, como somos privilegiados. Temos tantas coisas boas, temos tanta fartura. Muito obrigada, Senhor. E quando tudo parece difícil, recordemos Jesus também, mas tenhamos calma, tenhamos fé. Não lembremos dele só nas horas aflitivas, lembremos dele também nas horas boas. E aí, né, fala aqui também,
o despertam. Então, quando eles veem, né, que a tempestade está entrando no barco, os discípulos o despertam e dizem: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Então, é bem isso que aqui acontece com a gente, né? Quando algo nos acontece que nos abala, aí acordamos esse Jesus que dorme, né? E nos dizendo: oh, meu Deus, e agora? O que eu faço? Meu Deus, o senhor não está vendo isso? Jesus, onde que o senhor está? Por que foi me acontecer isso? Sendo que a gente deveria falar, a gente fala assim, por que eu? Né? A gente deveria falar, por que não eu? Por que não eu? Né? Há muito, quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, sabemos que as dificuldades servem para despertar talentos interiores. Ficamos mais fortes, mais amadurecidos, mais corajosos quando passamos por tempestades. Mas, se estivermos com Jesus, mais fortes, mais corajosos, com mais vontade de lutar, de agir, mas sem Jesus, ao abalo, a aflição, né? E muitas vezes aquela cobrança, poxa, onde já se viu? Por que acontece isso comigo? Eu vou no centro, eu tomo passe, eu escuto o evangelho, por que vai acontecer isso comigo? E aí a gente acorda, aquele Jesus que dorme, aí a gente lembra dele, né? Então, olha só, Jesus, como nós já dissemos, é nosso guia e modelo. Então, ele mostra o caminho. Ele tem que ser nele que nós temos que nos espelhar. Né? E aí, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia, cala-te. Olha só, então Jesus, desperto em nós, acalma a tempestade e silencia os ventos. Para nós vencermos as tempestades exteriores e interiores, precisamos silenciar-nos, precisamos aquietar o nosso coração. Assim, evitamos o enxame dos nossos pensamentos e, consequentemente, o desequilíbrio, a ligação com os espíritos inferiores, a ligação com os espíritos sofredores, porque sabemos da força dos nossos pensamentos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, é muito claro que diz: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos? E a resposta é óbvia, é direta. Muito mais do que podeis imaginar. São eles que vos dirigem. Então, pensamento bom, coisas boas acontecem. Pensamentos ruins, aquele sentimento de angústia, medo, incerteza, nós que atraímos tudo isso. Existe o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. Esse livro descreve intimamente a força e a realidade da energia do pensamento. O pensamento cria a vida que queremos. Isso é extremamente importante. E aí nós nos lembramos novamente do outro salmo, Salmo 107, de 23 a 30, que fala: o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que clamam na angústia, levando ao seu porto desejado. Então, o Senhor é aquele que controla a água, que controla o vento e faz cessar a tormenta. Né? Então, sempre, sempre com Jesus em nosso coração. E aí diz o quê? Então, Jesus, né, ele repreende, houve grande calmaria, quando novamente Jesus adentra o nosso coração. Nós falamos: não, calma, tenha calma, Jesus segura na minha mão. Então, ele acalma aqueles ventos, aquelas tempestades que avassalam o barco da nossa vida. Mas aí Jesus, né, ele diz: por que estáis tão temerosos? Ainda não tendes fé? E aí Jesus questiona a descrença dos discípulos.
Nesse trecho, Jesus questiona a fé. Jesus diz ainda, e aí, porque Jesus, ele estava com eles diuturnamente, de dia, à tarde, à noite, e eles ainda não tinham adquirido fé. Né? E aí a gente vê, nós nos lembramos aqui daquela passagem do centurião. O centurião é aquela autoridade romana que tem sob sua guarda 100 soldados da guarda romana. Ele é responsável por 100 soldados. E certa vez, em Cafarnaum, Jesus estava em Cafarnaum, e seu servo, o servo do centurião, estava muito doente. E ele, encontrando Jesus, disse, Jesus, nem precisa ir até a minha casa. Eu creio que o Senhor, se o Senhor disser daqui, cura, o meu servo será curado. Nem precisa adentrar a minha casa. Eu tenho muitos guardas sob minha responsabilidade, e eu falo para uns, vão aqui, eles vão lá, eles vão. Quanto mais o Senhor Jesus. Então, diga daqui, nem precisa ir lá, não sou digno de que entreis em minha morada e em minha casa. Diz daí, cura meu servo, que eu tenho certeza que quando chegar em casa, o meu servo será curado. E assim foi feito. E Jesus, no texto mesmo fala, no texto em Mateus, ele fala que ele ficou tão admirado com a fé desse centurião, e o centurião não estava com ele, não ficava com ele diuturnamente como os discípulos aqui. Olha que interessante. Então, muitas das vezes, nós temos Jesus, nós estudamos, nós participamos, estudamos toda a codificação, mas na hora das tempestades da vida, Jesus não está no nosso barco. Nós não temos aquela fé necessária, aquela fé robusta, aquela fé sincera, que diz no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Então, olha só, eu peço licença de ler para vocês, porque a fé, na realidade, ela é uma intimidade com Deus. A fé é um relacionamento com Deus. E olha que interessante, antes de lermos o Evangelho, nós pegamos aqui no Consolador, o Consolador de Emmanuel, também psicografado por Chico Xavier, a pergunta 354, perdão. A pergunta 354 diz assim, poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé, olha que interessante, ele fala conseguir a fé. Então, a fé é um resultado de esforço, de conquista. Então, ele fala, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Por exemplo, durante as tempestades. Eu não posso, diante de um abalo, diante de um desafio, pôr em risco a minha fé. Se eu colocar em risco a minha fé, eu não tenho fé. Então, ela não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E deve trabalhar sempre. Traduzindo, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina do coração. Então, olha só, a fé, quando nós enfrentamos qualquer tempestade, né, porque nós temos a fé. E aí fala, como nós falamos lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, antes de falar no capítulo 19, nós pedimos a permissão do capítulo 5 de ler Bem-aventurados os aflitos no item o mal e o remédio. No item 19, fala assim, que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de males cruciantes? Um só é infalível, é a fé, é o olhar para o céu.
Olha que interessante, né? Esse olhar para o céu, ou seja, eleva a sua sintonia. Se conecte com o teu Deus. Estreite esse relacionamento, essa intimidade com esse Pai amoroso eterno, com esse irmão maior que você tem que chamar para o barco da sua vida. Então, um só é infalível, é a fé. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Olha, poucos dias sombrios. Olha que sensação de cuidado, né? De zelo, de carinho. Não vos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso entregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Então, qual que é a punição que fala aqui? A angústia, a aflição, o medo. Isso é o que nós somos punidos se não temos Jesus no nosso barco. Essa punição é essa, é a angústia, é viver com medo, com insegurança, com incerteza. Né? E aí depois, e aqui fala, aquele que crê é forte. Então, como é maravilhoso, né? Você passar por alguma coisa e olhar para trás e falar, puxa, eu fui forte, como eu fui corajoso, como eu fui corajosa, passei por isso e sobrevivi, estou aqui, firme, forte, porque Jesus estava no meu barco. E voltando lá no capítulo 19, como havíamos falado, a fé transporta montanhas, no item 3, fala assim, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. Então, olha, a fé, né? Ela tem que ter um apoio na inteligência, na compreensão, a fé raciocinada, a fé sentida. E olha, o mais importante durante a tempestade, fala assim, a calma na luta é sempre um sinal de fé, de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Lembra os discípulos que eles falaram, mestre, onde se viu, nós vamos perecer, né? Então eles estavam o quê? Na realidade, eles estavam se sentindo fracos, eles estavam temerosos, como Jesus mesmo diz, por que estáis tão temerosos? Então foi uma fé vacilante. Né? Então nós precisamos ter muita fé, né? Aquela fé que nos impulsiona, que nos faz ficar mais fortes, mais corajosos. Né? Então, meus queridos, né? E aí depois, terminando o texto, eles falam, né? Temendo muito, diziam uns aos outros, quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Olha só, né? Eles estavam com Jesus diuturnamente e não sabiam ainda quem que era esse amado Mestre Jesus, que tanto, né? Tanto nos consola, que tanto nos carrega durante as tempestades da nossa vida. Então, meus queridos, né? Eu termino dizendo que Jesus, o divino timoneiro da nau terrestre, possa nos guiar e nos conduzir ao porto seguro da paz, do progresso e da renovação espiritual que tanto desejamos. Então, muito obrigada por me ouvirem. É com tremenda gratidão, então, que estou aqui fazendo parte de mais um ano desse mês espírita. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus e que Jesus esteja sempre no barco da nossa vida. Muita paz e luz a todos.